Antigamente, não era assim, né? O acirramento das tensões, esse tensionamento todo. É, eu tenho uma avaliação pessoal sobre isso, mas eu queria ouvir de ti. Em que momento você acredita que tenha começado esses tensionamentos, esse acirramento institucional, essa briga, esse ódio entre as pessoas de discutir, de brigar, de apontar o dedo? Inclusive, eu acredito que muitas estão aprendendo agora, porque por conta do 8 de janeiro, aquelas invasões de teor golpista, várias pessoas foram presas, né? Sim. Foram presas e parlamentares bolsonaristas, inclusive essas pessoas, elas vêm fazendo uma série de reclamações em relação à situação delas, em termos de direitos humanos, de dignidade da pessoa humana. Quer dizer, pessoas que criticam, falavam que direitos humanos era para bandido, para vagabundo e tal, elas estão vendo que, de fato, é importante, sim, respeitar os direitos humanos, a dignidade do preso, de qualquer pessoa e tal. Em que momento que você acredita que tenha acontecido esse tensionamento? Se existe alguma culpa por parte dessa onda política chamada bolsonarismo, e se você acha que agora vai haver uma normalidade nesse sentido? Olha, Léo, uma coisa que eu faço muita questão de apontar nas minhas falas, e isso muitas vezes não é nem simpático, porque você acaba apontando contradições que nós, seres humanos, temos, né? Mas uma contradição que fica muito clara, muito evidenciada, como esse exemplo que você mencionou na questão de que aqueles que eventualmente criticavam os direitos humanos agora estão exigindo que seja cumpridos os direitos humanos. Mas uma situação que chama muito a atenção é esse episódio que nós tivemos nos últimos 10 anos no cenário político institucional do Brasil, que é o que eu chamo de lavajatismo. Né? Eu não gosto de falar especificamente da Lava Jato, porque eu acho que mais do que uma operação, um fato, a gente vai estar criticando eventualmente uma operação em si, mas eu gosto de falar sobre essa matriz de pensamento. E aí você vê que há alguns anos atrás nós tivemos uma série de segmentos da sociedade brasileira defendendo o Vale Tudo, né? Defendendo essa ideia de lavajatismo, de que temos que botar todo mundo na cadeia, tudo bandido, é tudo isso, aquilo e tudo mais, tal. E nós tínhamos outros setores que se colocavam no sentido de se manter as garantias legais, constitucionais, que não podia ter esse tipo de assodamento na hora de querer fazer justiça para além do que está estabelecido na legislação. Pois bem, os anos foram passando e agora, talvez, a gente vê algumas situações onde esse papel se inverteu um pouco. Então, você tem setores que até outro dia eram garantistas, que hoje em dia não aceitam discutir sob o argumento falacioso de que você está tratando com bandidos, está tratando com golpistas, com nazistas e uma série de adjetivações. E você tem, por outro lado, setores que diziam que valia tudo em nome do que é certo, da moral, dos bons costumes, dane-se a lei e tudo mais, agora querendo se amparar na lei, na Constituição, andando com a Constituição embaixo do braço, né? Então, e aí, qual é a reflexão que a gente faz disso? Poxa, a gente tem um cenário onde cada um desses lados está escolhendo primeiro o seu lado, então, primeiro a pessoa tem o seu lado e depois tenta encontrar justificativa para isso. Isso não é bom. O papel que a gente tem que ter na sociedade é o papel de fazer o inverso, é ver o que é a regra. Qual é a regra do jogo? A regra do jogo é que você tem que ter um processo assim, assado, tal. Poxa, mas isso daqui vai demorar muito tempo, isso aqui está gerando impunidade. Poxa, vamos focar no parlamento para eventualmente discutir essas regras e, sendo o caso, alterar essas regras. E não fazer um cumprimento atabalhoado que venha a descumprir o que está na legislação. Isso vale para Chico e para Francisco. O pau que bate em Chico, bate em Francisco. E nós tivemos, ao longo desse passado recente, situações negativas que acabaram pegando pessoas de esquerda, de direita, de centro, muitas delas ao arrepio da lei. E isso nunca é bom.
isso jamais pode ser aceito, pode ser tido como normal dentro do Estado Democrático de Direito. Então, eu vejo que a gente tem aí, ao longo desses últimos 10, 20 anos, talvez dentro de uma sociedade que passou a se comunicar de uma forma muito mais rápida, de uma forma a ter acesso, hoje em dia, à comunicação, à produção de ideias, à produção de pensamento, de uma forma muito mais rápida, o que acabou permitindo que a voz, que o microfone não ficasse restrito às emissoras de rádio, de televisão, aos jornais, à imprensa escrita. Mas hoje em dia, de uma forma geral, o cidadão tem acesso a essa arma aqui, que é o microfone. E aí, com isso, você passou a ter uma proliferação de opiniões, de posições, de discussão política, e você passou, daí, com isso, naturalmente, a fazer com que esses dois elementos mais apaixonantes acabassem agregando apoiadores de lado a lado. E aí você fica nessa dicotomia. Essa dicotomia onde cada lado apaixonado procura, eventualmente, utilizar argumento ao seu favor. Mas, muitas vezes, a verdade não está de um lado nem do outro, a verdade está no meio. Sim. Né? Muitas vezes, e aí a gente já conversou bastante sobre isso, eventual pensamento, falar, fulano é esquerda, fulano é direita, tal coisa é de esquerda, tal coisa é de direita. Para mim, hoje em dia, isso é um papo tão retrô, é uma coisa tão que não se justifica, porque, por vezes, é difícil a gente se colocar na caixinha, né? Por vezes, é natural você assumir determinadas bandeiras que são mais tradicionais de esquerda, outras bandeiras mais tradicionais de direita, outras vezes não concordar com a visão clássica de nenhum dos dois lados. Quer dizer, isso é normal, isso é evolutivo e fica se voltando eventualmente nessa dicotomia, que é uma dicotomia de Guerra Fria, que acabou antes de você nascer e a gente volta para essa dicotomia. Né? Então, isso é que eu vejo que a gente daí acaba... por mais que hoje em dia a gente tenha a condição de enriquecer o debate, mas se a gente ficar preso nessas duas caixinhas, nós vamos empobrecer esse debate. Então, a gente tem que aproveitar esses canais para enriquecer o debate, a troca de ideias, a formação de opinião, e não ficar nesse nós com nós, nós com nós, nós com nós. Né?